E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui mais uma aula, né? Agora a gente vai começar a entrar, pessoal, nas estruturas condicionais, tá? A gente já comentou rapidamente alguma delas, mas as estruturas condicionais vão permitir a você, programador, a fazer com que o programa tome decisões, né? Então o if, né, a primeira delas, vai fazer com que você escolha, vai fazer com que o programa escolha um lado, né? Para que lado do código ele vai, né? Ele vai fazer normalmente uma comparação, né? Utilizando operadores, né? E aí a gente já trabalhou com esses operadores. Vou só colocar aqui, ó, menor, maior, maior igual, menor igual, igual, né? Eu quero verificar diferente, tudo bem? Então esses são os operadores de comparação, beleza? Comentar assim só para... Então é com essa galera aqui que você vai comparar os valores das variáveis, tranquilo? Então, por exemplo, imagina aí o que a gente já tem feito, né? Você tem uma variável x que vai receber como entrada, né? Eu já vou converter aqui para um inteiro, porque eu vou dar como entrada, né? Vou chamar a função input e dizer assim: quem é aquela variável? What's x, né? Quem é x? Do mesmo jeito, y. Converto o valor que vem do input para inteiro desta maneira e pergunto: what's y? Quem é y? Isso pode ser em português, esse texto, tá, galera? Isso pode ser em português. Só para treinar um pouquinho do inglês. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vai se chamar uma função input que vai aparecer aquela caixinha de texto com esse texto. O valor que eu colocar na caixinha de texto vai ser convertido para inteiro. Por quê? Porque eu estou chamando aqui essa int, tá? Jogando aqui dentro do parênteses da int. E o valor está indo para y, do mesmo jeito para x. E aí eu pergunto se x, for menor do que y, dois pontos, essa é a sintaxe, essa é a comparação. Veja o operador que eu estou utilizando, menor. Poderia ser igual, poderia ser maior ou igual. Qual é a pergunta que você quer fazer? Pode ser, esse aqui não existe, né? Pode ser menor, beleza? Você vai imprimir na tela um print x, posso dizer assim, x is less, x é menor than y. É isso que ele está dizendo. Então, ó, rodei, né? Ele vai me perguntar quem é x. Vai demorar um pouquinho, que é a primeira vez, né? Ele está se conectando. Quem é x? 10. Então tá propositalmente, ó, what's y? Ele está fazendo essa pergunta. A caixinha de texto aqui é o input que faz, né? Ou tá 20 de propósito, né? Porque 10 é menor do que 20. Por isso que vai aparecer esse texto aqui embaixo. Isso é um comparativo. Beleza? Bem simples. Tá? Uma comparação aí entre inteiros. Então, esse if statements compara, né? X com y. A gente chama de esse condicional aí, né? Ele usa o que? Booleanos, valores booleanos. Por que, galera? O que é um valor booleano? Esse valor que é retornado dessa comparação aqui. Qual é o valor retornado dessa comparação? É A, B, C, 1, 2, 3? Não. É true ou false. É um valor booleano. Certo? É um valor booleano. Quer ver a prova disso? Vamos botar aqui, ó. Vou chamar a variável A igual a x menor do que y. Olha isso. Quem vai ser A? A vai ser true ou false. Se x for menor do que y, A é true. Aí aqui, em vez de eu fazer isso, eu faço assim, ó. Se A. Compreendeu? Por que agora eu posso fazer isso? Porque eu tenho o valor de A. Quem é A? A vai ser true or false. A vai ser igual. Isso é um comentário, tá? Que eu escrevi em inglês, português, o que eu quiser fazer. A igual true ou false. A vai ser igual a isso aqui. É isso que eu estou dizendo. Vou dar isso aí. A vai ser igual a true ou false. Depende do valor que eu botar de x e de y. Vamos rodar? Eu vou botar x igual a 10 e y igual a 20.
Então I true. I true. É tanto que ele apareceu aqui. Beleza? Então isso é uma variável booleana. Agora vamos aprender a controlar esse fluxo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho mais, né? Imagina aí, eu vou copiar esse texto, tá? Copiar esse texto. E aí agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu fazer, vou tirar esse A daqui, ali foi só para explicar a vocês. Eu vou fazer se x menor do que y, faça isso. X é menor do que y. Aí eu quero fazer assim, não, e se x não for menor do que y? Eu poderia fazer isso, né? Outra pergunta. Então, se x é maior do que y, dois pontos, você vai imprimir na tela x is, opa, assim, né? Is, pode ser greater, né? Than y. É maior do que y. Estou afirmando isso aqui, tá? Se eu rodar, vou botar 10. Vou botar aqui 5 agora. O que é que ele vai aparecer? X é maior do que Y. Show? E se eu fizer assim? X é 10, Y é 10. Não aconteceu nada. Porque ele vai perguntar, X é menor do que Y? Não. Então ele não vai fazer isso. X é maior do que Y? Não. Então ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer nada. Então eu teria que fazer o quê? Se então X for igual a Y. Dois pontos. Print. Aí eu boto o que? X is equal Y. Ou to Y. Ok. Olha lá. 10. 10. X is equal to Y. Agora ele entrou aqui nesse if e perguntou. Beleza? O problema, se vocês pararem o vídeo e pensarem, qual é o problema disso aqui, né? O código, mesmo você iniciante, você não acha que fica um negócio bem, né, repetitivo? Bem, que será que tem uma forma mais elegante de fazer isso? Tem, qualquer linguagem de programação vai ter. Porque você tem uma série de ifs assim, não é tão legal, né? Por quê? Você vai ter que avaliar todos, o programa ele vai avaliar, mesmo que ele, perceba, mesmo que se x for menor do que y, ele vai rodar esse aqui, ok. Mas ele vai perguntar, ele vai gastar, o programa vai ter esforço computacional para fazer essa pergunta. E depois para fazer essa, desnecessariamente. Uma vez que x é menor do que y, uma vez que x é menor do que y, não tem como ele ser maior nem igual, ele é menor. Então ele vai fazer esses dois processamentos, mesmo sabendo que x é menor do que y. Você está entendendo? Então é desnecessário. Então, esse fluxo aí de ifs, né, não seria tão interessante, né? A não ser que fosse necessário de acordo com sua lógica, né? Mas não é o caso aqui pra gente. Normalmente não vai ser necessário, a não ser que você, mesmo que você tenha várias variáveis, enfim. Qual seria a forma mais elegante então de fazer isso, Tiago? Vamos lá, vamos copiar esse código aqui, trazer para cá. Veja, eu já fiz isso. Então, eu quero saber o seguinte: se ele for menor do que y, eu quero que imprima isso. Mas se não for, se ele for menor do que outro, como é que eu faria? Você vai fazer o elif. Eita, palavrinha reservada. A gente já estudou. Então, se x for menor do que y, imprima x is less than y. Se não se, é isso que isso aqui está dizendo. Se não se ele não for menor do que y, sinal de que ele é igual ou maior. Aí eu pergunto, se não se o quê? Se ele é maior, faça isso. Porque se ele fizer isso aqui, ele não vai mais gastar poder computacional, recurso com isso aqui. Porque se ele é menor, ele faz esse e tchau. E pula esse elif e depois vai fazer novamente o if, né? Aí a gente teria que fazer aqui, para evitar muito problema, elif. Tá? Então aí sim, se x for menor do que y, roda esse e aqui não roda mais. Nenhum dos dois. Não pergunta, por mais que ele não vá entrar dentro do corpo do if ou do elif. Ele não faz essa pergunta mais, ele não gasta. Ele sai daqui e dá um pulo para a linha que vem aqui em diante do código. Se ele for menor, ele pula para cá.
Tchau. Ele não vai ter gasto computacional aqui mais. Porque aqui a pergunta é, se não se. Se ele for menor, entra aqui. Se ele não for menor, se ele é maior ou igual a esse, se não se, aí ele pergunta, é maior? Faz esse. Se fizer esse, ele já pula esse também. Tá? Então já temos um avanço aí. No entanto, se você pensar direitinho, você já tem um ganho aqui, né? Mas veja, se você pensar a lógica, se ele é menor, faça aqui, ok. Se ele não for menor, ele é maior ou igual. Se não, se ele é maior, faça isso aqui. Eu não preciso de um se, não, se novamente, né? Porque se ele não é menor e se ele não é maior, logicamente ele é o quê? Igual. É isso? Então eu faço como else. Então eu vou só copiar para não ficar aí registrado, né? Aqui eu boto só um else. Qual a lógica aqui? Bem, else e detalhe, né? Não tem dois pontos iguais, não tem mais essa comparação. Não precisa nem desse gasto mais de comparar. Por quê? Se ele é menor, ele entra aqui. Se não, se ele é maior, ele entra aqui e roda esse código. Ou um código que você vai colocar aí, tá, gente? Isso aqui é só uma explicação. Esse printzinho aí é uma questão didática de explicar a vocês, mas normalmente aqui dentro vem códigos e códigos e códigos nos seus códigos normais de programação, tá? São várias linhas aqui de código que vão sendo executadas. Então, se ele é menor, roda aqui. Se ele não é menor, ele roda aqui. Aí ele vai ser maior? Também ele não é maior. Então, se ele não é maior nem é menor, ele só pode ser igual. Beleza? Então, imagina aí você, professor, mas computacionalmente isso não tem muito diferença, não. Não tem no seu código aqui, no meu código aqui para apresentar a vocês. Isso realmente não tem. Mas imagina aí bilhões, né, de servidores, bilhões de serviços sendo rodados aí, né, para calcular, né, o impacto, fazer esses cálculos aí já tem um impacto talvez significativo, certo? Vamos agora melhorar ainda mais esse uso de if, agora com os operadores lógicos, né? Or, and, por exemplo, certo? Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu criar aqui. Or. Significa o que, galera? Só revisando. Tabelinha verdade, tá? O que é que diz o operador OR? Quando você tem uma variável que é true, or true, ou seja, o resultado disso é o que? Isso aqui vai ser igual ao que? True. Ou seja, se você tem true ou true, se uma coisa é verdadeira ou a outra é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se você tem true or false, você também tem um resultado true. O que é que quer dizer isso? Se algo é verdadeiro ou o outro, ou seja, se um ou outro é verdadeiro, né? Quando você imagina que você vai tirar, você vai, sei lá, pegar alguma bonificação. Então você tem que ter acima de tantos anos ou já ter feito tais trabalhos. Um ou outro você tem direito, né? Então, se um ou outro tiver direito, verdade, você tem sim direito. Desculpa, se um ou outro você tiver alcançado, ou seja, uma das duas comparações você tivesse sido verdadeira, você tem direito à verdade, true, né? Eu tenho mais de 60 anos ou eu tenho um problema físico. Pronto. Aí eu tenho direito a tal benefício, um exemplo, né? Então, se um ou outro for verdade, dá certo. Isso é a mesma coisa, tá? Isso é a mesma coisa. Então, só vai ser falso se os dois forem falsos. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma decisão onde eu tenho mais de uma alternativa. Eu vou aproveitar ainda o código e vou alterar. Certo? Vamos lá.
Imagina aí o seguinte, eu quero saber, esse mesmo programa aqui, eu quero saber o seguinte, ao invés de eu utilizar um elif, teria outra forma? Sim, eu posso fazer, eu quero só verificar, por exemplo, se eles são iguais ou não. Então, se eu quero verificar se eles são iguais ou não, eu posso, tem várias formas de fazer isso, mas olha só essa. X é menor do que y, ou x é maior do que y, se isso for verdade, x for menor do que y, ou se x for maior do que y, eu posso dizer o que? X is not equal to y. Beleza? Vou apagar esse por enquanto. Então, se x é menor ou x é maior do que y, veja como é escrito, tá? Importante escrever para aprender da sintaxe. Caso contrário, aí não. Aí você vai dizer o quê? Print x is equal to y. Show de bola? Compreendido? Então, veja que o resultado é assim, não dá mesmo detalhe, né? O de cima diz se é menor, se é maior, se é igual. Esse aqui vai dizer apenas se é menor ou desculpa, se é igual ou se não é igual. Certo? Mas entendeu como eu posso usar? O OR aqui é como um operador de aritmética, só que aqui é um operador lógico. Ele está comparando se essa expressão aqui, se esse teste aqui é verdadeiro, ou esse é verdadeiro. Show? Agora vamos melhorar esse código, porque está feio. Por que está feio, Tiago? Vamos lá. Eu vou tirar essa parte, tá? Para não precisa. Veja só. Eu poderia dizer o seguinte. Como é que a gente pode melhorar esse projetinho de código aí, né? É o seguinte. Eu posso perguntar assim, ó, x é diferente? X é diferente se isso aqui for verdade. Print x is not equal. Ou seja, se ele é diferente, ele não é igual. Ou deixa assim. X is igual. Né? X, ou seja, neste caso eu removi o OR. Certo? Eu removi o OR. Ficou mais simples. Né? Ele não é igual a y. A gente ainda pode mudar esse código. Deixa parecido aqui, vai fazer a mesma coisa. Isso é para você praticar e entender, né, gente? Só uma vez você tem que fazer isso em programação para você aprender. Eu posso perguntar assim, ó, x é igual? Só que aí eu tenho que mudar a resposta. Aqui eu tenho que botar x equal to y e aqui x not equal. Né? Então veja, o operador igual ele vai avaliar o que está na esquerda e na direita e vai verificar se os dois são iguais. Esse uso duplo de iguais, né, significa um operador de comparação, verificando se essas variáveis são iguais, tá bom? Cuidado para não colocar aqui só um igual. Isso aí estou atribuindo e ele nem vai aceitar aí. Agora vamos para o AND. Vou só copiar aqui um novo e dizer o AND. Como é que o AND funciona? True and true igual a true. Certo? Ou seja, você tem mais de 60 anos e tem mais de 35 anos de trabalho, ok, você tem direito à aposentadoria. Você tem mais de 60 anos, ok, e tem mais de 35 anos de trabalho, não, então você não tem direito. Vamos dizer que seja assim. Você tem mais de 60 anos, não. E você tem mais de 35 de trabalho, sim. Falso, você não tem direito. Um exemplo, né? Ou você não tem um e você não tem o outro, também é falso. Show? Vamos para alguns exemplos. Você também pode usar aí junto, semelhante ao OR, né? Dentro dessas condicionais, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse código aqui, jogar aqui, e aí eu pergunto, x, eu posso, para melhorar,
Eu vou usar só uma variável aqui. Deixa eu ver o que está com notas. Vou chamar isso aqui de avaliação, score. Tá. Aí aqui eu vou perguntar how much the score. Your score. Quanto é a sua nota? Aí eu posso ver o seguinte, eu mudei a variável, né? Se score for maior ou igual, vamos dizer, 90. Olha a comparação, maior ou igual. E score menor ou igual a 100, certo? Eu vou botar assim, grade nota A. Show? Aí você diz, tá, Thiago, se não se, vamos dizer que a nota dele não foi abaixo de 90. Então é if, se não se score maior ou igual a 80. Veja que eu já estou escrevendo coisas desnecessárias aqui, mas eu vou deixar. Então ele vai dizer, score maior ou igual a 80 e menor ou igual a 90. Grade B. Aí vamos embora. Elif, se não se, score maior ou igual a quanto? 70. And, tem que estar nesse intervalo. Score, que é o valor da variável, menor ou igual a 80. Falta 2 pontos aqui. Quando você perceber que o Enter que você deu não ficou indentado, é porque provavelmente faltou 2 pontos. Grade C. Elif, atenção na sintaxe, tá? Elif, score, bota aqui, score é maior ou igual a 60 and score menor do que 70. Ó, esqueci, ó. Print, imprima, grade D. Show? Vamos parar por aqui, né? Dizer, se não for nenhum desses, é porque ele é menor do que 60, né? E aí eu vou dizer que a nota dele é né? Grade E. Ok? Funciona isso aqui? Funciona. Vamos ver. É para funcionar, né? Tirei 85. Grade B. Ele entrou aqui, não foi falso, né? Porque ele viu que score não é maior do que 90. Pulou para o elif. Chegou aqui, viu que era maior do que 80 e que era menor do que 90. Certo? Qual o problema aí desse código? Você pode ter alguns bugs aí, né? Os usuários aí, eles podem colocar valores, né? Que, por exemplo, não deixa. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 100 não, 100 não, 120. Grade E. Ela tirou 120 e tem nota E. Por que isso aconteceu? É maior do que 90? É. Mas é menor do que 100? Não. É maior do que 80? É. Menor do que 90? Não. É. Mas é esse? Não. Maior do que... É esse? Não. Se não... Compraram o bug? Então esse é o problema. Então como é que eu poderia resolver esse problema aí? Primeira coisa, é maior do que 90? Eu vou copiar e colar, tá? É maior do que 90? Não preciso perguntar se é menor do que 100. Maior do que 90 é A. Resolvi a bronca, né? Aí você me pergunta, Thiago, eu preciso dessa comparação aqui? Porque veja, se ele é maior do que 90, é grade A. Se ele não é, é porque ele é maior ou igual a 90, ele é grade A. Se ele não é, porque ele é menor do que 90.
Então, se eu já sei que ele é menor do que 90. Eu já sei. Se ele entrou aqui é porque eu já sei que ele é menor do que 90. Score é menor do que 90. Eu já sei se o código entrar aí. Aí eu pergunto, é maior ou igual a 80? Se ele disser que sim, eu já sei que ele é maior do que 80 e menor do que 90. Porque ele entrou aqui. Se ele entrou aqui, ele é menor do que 90. Então eu não preciso perguntar isso aqui. Opa. Beleza? Então eu já sei. Se ele entrou aqui, ó, se não se, eu já sei que ele é menor do que 90. Não precisa perguntar de novo. Ele é maior do que 80? Ah, então eu já sei que ele é menor do que 90 e maior do que 80. Grade B. Mesma coisa aqui. Se ele chegar nesse ponto aqui, perceba que a gente está usando o elif. Se tal. Se não se. Ou seja, ele só vai entrar nesse segundo if aqui. Nesse primeiro elif. Se esse primeiro if aqui for falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai pular. Vai imprimir isso, né? E vai pular para cá. A prova é essa, ó. Finished. Vamos imprimir finished aqui. Você vai ver. Certo? Ele vai pular para cá. Aí ele entrou aqui não. Menor do que 90. Ele entrou aqui não. É menor. Não é maior do que 80. Então se eu já sei que ele não é. Eu já sei que ele não é maior ou igual a 90. Eu já sei que ele não é maior ou igual a 80. Então ele vai entrar aqui. Aí eu pergunto, é maior ou igual a 70? Se for, show. Já sei que é maior ou igual a 70 e é menor do que 80 e 90. Então eu vou fazer isso a mesma coisa para os demais. Não precisa. Então agora, ó, se eu botar aqui um 120, vai dizer, ó, grade A, imprimiu e pula para o finished. Certo? Vou botar aqui, ó, 50. Grade E. Por quê? Maior do que 90? Não. É maior, não. É maior do que 60? É não. Então, meu amigo, se não é nenhum desses, grade E. Show. Veja que a importância aqui foi mostrar para vocês o uso do AND e do OR, que vai ser muito útil em várias situações, tá? Claro que depois eu corrigi e melhorei o código para que vocês vejam que nem sempre é preciso o uso deles. Então, depois dá uma pesquisada sobre essas questões de if e else na documentação sobre control flow. Tá? Pesquisa sobre isso, que é o controle de fluxo no Python. É importante que você tenha esse conhecimento. Quanto mais programar, você vai aprender. Tá bom? Inclusive aqui o código ficou até mais fácil de entender do que esse código aqui, tá? Quer dizer que eu nunca vou precisar do AND, do OR, que é errado usar. Não, nada a ver. Vamos continuar? Vamos falar agora de módulos. Módulo em Python. Então vamos lá. Galera, é disso aqui que eu estou falando. O que é isso? Para calcular o módulo, o resto da divisão. Né? Em matemática, números são digamos assim, existe paridade se um número, por exemplo, dividido por números pares e ímpares, né? Dividido por 2, eu vou saber se o número é par ou ímpar. Por quê? Eu divido o número por 2, se o módulo for 0, ele vai ser par. Se não, ele vai ser ímpar. Como é que eu faria um programa desse? Como é que eu faria um programa para dizer se um número é dividido, um número é par ou um número é ímpar, dado o número? Tá? Então, esse operador módulo, ele vai permitir você ver se dois números, né, divididos tem resto 0. É isso. Tá bom? Por exemplo, 4 dividido por 2, o resto é 0. 3 dividido por 2, o resto não é 0. Então, o resultado vai ser o quê? True ou false. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, x recebe um número inteiro que vai vir do input e eu vou perguntar what x. E depois eu vou fazer o seguinte, eu quero saber
verifying, como é que eu vou dizer aqui? If x is even or odd, tá ou ímpar? Tá? É isso que o programa está fazendo. Estou escrevendo ali, ó. Tentei escrever em inglês ali. Vamos lá. Então, se x mod 2 x mod 2 foi igual a 0, posso botar isso entre parênteses, tá? Eu vou dizer print. Eu estou botando sempre um print assim, mas veja as diferentes formas de utilizar o print, tá, gente? Tem uma primeira aula eu falo bem disso. Even. Pá. Se não, só isso. Print. Odd. Even. Rodar de novo. Odd. Simples assim. Entenderam o operador módulo? O que mais? Eu poderia tratar isso aí, por exemplo, se eu botar um número aqui assim, menos 10. Pá. O resto da divisão é 0. Tá bom? Vamos melhorar isso aqui? Vamos criar uma função para isso. Né? Vamos criar primeiro uma função que vai definir o início do programa. Vamos começar a ter essa prática. Def main, ou seja, criando nossa função. A gente já fez ela. O que é que ela vai ter? O que é que o programa vai fazer? O programa vai iniciar com um x, convertendo um valor para inteiro, chamando uma função de entrada básica, e a mesma coisa que a gente está fazendo, tá? What x. Eu estou escrevendo para dar um bom exemplo para vocês. Então está lá o x. Eu vou perguntar, eu não vou mais perguntar se x é dividido por 2. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou chamar uma função que eu vou chamar a função isEven. O que é isEven? É par. O nome da função. IsEven. Ou seja, isEven de quem? X. Passa x. É isso que eu estou perguntando. Se esta função isEven, que recebe como entrada o valor de x que eu digitei, que eu vou digitar aqui para o programa, a minha interação com o programa, se o resultado for verdadeiro, eu vou escrever aqui um print, que vai ser como? Um even normal, pá. Se não, um print, ímpar. Só isso. Qual é a questão? Ele já está chiando ali. A questão é que eu tenho que decidir, né? Built-in function print. Print não aqui. Não existe essa função aqui, ó. Então eu tenho que criar essa função. Def isEven. Não existe. Eu vou criar. E ela recebe o quê? Ela recebe um número chamado de n. 2 pontos para iniciar ela. E esse teste eu vou fazer aqui, ó. Se n, o valor que vai ser passado para n, né? Dividido por 2 igual a 0. Olha, pode ser assim, tá? Já assim, ó, não tem problema nenhum, ó. Funciona. Se quiser tirar também os parênteses. Se for igual a 0, aí eu vou dizer o quê? Retorne. Perceba a diferença. Tchu com T maiúsculo. Se não for, retorne false. Olha as palavras reservadas, ó. False, return, else. O que é que essa função está fazendo, pessoal? Recebe um valor n, representado por n. Pode ser representado, agora se eu mudar aqui para A, aqui eu tenho que mudar para A. Beleza? Claro que é bom sempre ficar claro. N.
N é dividido por 2? É. Igual a 0. A divisão, o resto da divisão é 0? É. Retorne true. Retorne true e não faz mais nada. E essa função retorna um valor booleano true. O que é que acontece quando eu chegar agora aqui nessa função main? Que ele fizer, recebe o valor de x, eu informo um valor lá que eu quiser informar, e if is even, o valor que eu passei x é passado aqui, ó, is even, ele chama essa função is even e passa o valor de x. Esse valor de x é passado para n aqui, ó. Is even está aqui. Então o valor que foi digitado em x, que foi atribuído a x, é agora que está também na variável n. E eu pego n, o valor, né, o valor que está lá em n, dividido por 2 é igual a 0? É, true, resolve, vamos dizer que for 10. É divisível por 2 e dá 0 a divisão, o resto da divisão? É, ok, pronto, show. Então retorna true. Retornou true, essa expressão aqui é true. Se essa expressão é true, vai aparecer even. Se essa expressão for false, vai aparecer odd, ímpar. E vai ser falso quando? Quando é que esse resultado vai ser falso? Quando o valor de n dividido por 2 não for igual a 0. Porque se for falso, se for não for verdade, se for mentira, ele vai retornar o quê? Falso. Retornando false, vem aqui para a função main e vai retornar false e vai entrar aqui. Só que aí, se eu fizer só isso, eu não fiz nada, né? Criar as funções, ok, mas eu tenho que iniciar o programa. Eu vou chamar a função main. Quando eu chamo a função main, ele vem para cá, executa, chama o input, né, a caixinha de texto, né? O valor informado na caixa de texto poderá ser convertido em inteiro, ou deverá, né? É porque eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo isso porque se você botar uma variável string, vai dar bronca, né? Aqui eu vou dizer, chama a função que foi definida. Para o chama a função que foi definida por isEven. Certo? Para verificar se é par ou ímpar. Show? 15. Out. Imprimir isso aqui, ó. Qual foi o fluxo? Chamei a função main. Isso aqui não é, isso aqui é só criado, né? Aqui é o código mesmo, o início do código. Chamei a função main. Veio a caixinha de texto, transformei 15 para inteiro. Perguntei se isEven, passe o valor 15. Veio o valor 15 para cá. 15 é dividido por 2 é igual a 0? Não. Dá 1, né? 1 não é igual a 0. Então não vai retornar true. Se não, retorna falso. Retornou falso. Aí faz outro if aqui, né? Se falso, né? Se true, entra aqui. Se não true, ou seja, o resultado disso aqui foi falso, né? Vocês acabaram de ver. Então, print outro. Beleza? Galera, eu vou ainda falar de um tema chamado... Tem uma expressão, eu vou melhorar ainda esse código. Tem uma expressão chamada Pythonic. Pythonic é uma expressão usada na programação, né? Que tem algumas formas de programar, né?
tipos de programação que você só costuma ver mesmo mais em Python. Então, por exemplo, nesse mesmo código que a gente tem aqui, eu vou copiar para não ter que colar aqui. Nesse mesmo código que a gente tem aqui, tem uma questão que você pode deixar o código, como a gente diria, mais pythonico. Você deixa basicamente o código como é que eu diria, de uma maneira que você só vê sendo codificado em Python. Veja como está essa função isEven, verificar se é par. Eu vou fazer de uma outra forma aqui, que vocês vão verificar que em vez desses if e tal, if, return, eu tenho uma forma bem mais pythônica de fazer isso. Veja, ao invés de fazer todo aquele teste, eu recebi o valor de n. O que é que eu digo? Retorne. Até já falei isso em outra aula, né? Do if. Acho que foi na aula anterior. Uma forma de você verificar se uma variável é verdadeira. O que é que eu vou dizer aqui? É quase a forma como eu estou lendo o código. Return true. Return true se o quê? Se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0. Se não, false. Pronto. Olha qual a diferença. Daqui faz a mesma coisa. Retorne true, mas fica mal. Retorne verdadeiro se o resto, se n módulo 2, que é o resto da divisão de n por 2, for igual a 0. Se não for, retorne falso. Certo? Funciona do mesmo jeito. 10, even. 5, out. Perfeito? O que é que ainda poderia fazer nesse código? Vou chamar aqui ele. Além disso aqui, essa mudança ainda tem outra. Ao invés disso, você lembra que quando eu digo assim, gente, ó, veja, eu vou tirar esse main por enquanto. Veja isso aqui, print, aí eu vou botar aqui 10 módulo 2. O que será que isso vai acontecer? Ele aqui vai fazer num print, ele vai fazer num... dá 0, né? 10 módulo 2 igual a 0. Olha a resposta que ele deu. True. Essa comparação aqui, ó, print 10 módulo de 2, ou seja, o resto da divisão de 10 por 2 é igual a 0? É. Isso aqui não é verdadeiro? É. Então o resultado disso é um true. Tá aqui, ó, true. Sabendo disso, imagina aí, então, se eu fizer assim aqui, ó. Retorne o quê? N mod de 2 igual a 0. Que eu já sei que isso é true ou false. Eu pego N, que é o que eu recebo, tiro o resto da divisão por 2 e digo é igual a 0, é true ou false. Ou não é. Isso aqui faz a mesma coisa disso e que faz a mesma coisa disso aqui. Entenderam de uma vez por todas? 15. Out. Ctrl Enter, tá? Para executar. Even. Não é fácil? Para concluir, né, a gente ainda tem um conteúdozinho aqui para falar, que é o match. E que, nesse caso, pessoal, não é a mesma coisa do uso do if, elif, do else, né? Mas é semelhante. Quando você tem também múltiplos valores, né? Então, por exemplo, considere esse programa aqui, ó, name. Eu vou receber o nome dado lá no input. Eu tô aqui, what's your name?
tá? Cuidado para não confundir esse match que eu estou falando aqui, disso aqui, tá? Com math e matemática, tem nada a ver. Match assim. É como aquela história, qual que vai dar match, né? Você vai entender por quê. Considere o seguinte programa, por exemplo. Então você quer verificar o nome de uma pessoa. Eu vou falar com o nome. What's your country name, talvez. Não, mas tá bom. Vamos lá. Aí eu faço o seguinte. Se o nome de uma pessoa for... Deixa eu ver como faria. Se o nome for... Name City. Que é assim, né? What's the name city? Aí eu posso fazer assim, ó. Se name for igual, por exemplo, uma pessoa, certo? Eu posso colocar assim, print estado Paraíba. Se name igual Campina Grande, print estado Paraíba, certo? Aí você pode fazer, não, se não, né? Aqui no caso é elif. Se não, se elif name igual Patos, print, tá bom, estado PB, certo? Aí eu posso continuar aqui, só para mudar. Se não, se name igual a Recife, olha aqui, isso não pode ser Recife assim, tá, galera? Senão é o nome de uma variável, é o texto. Então name igual a Recife tem que estar assim. Aí eu boto, então imprima estado PE. Posso também dizer, se não for nenhum desses, print não encontrado. Beleza? Então se você fizer rodar esse aqui, opa, ó, o que eu esqueci, ó, igual, e aqui eu colocar João Pessoa, estado PB. Qual o problema? Os três primeiros aí tem o mesmo valor, né? Eu vou imprimir esse. Como é que eu poderia melhorar isso aqui? Poderia melhorar isso aqui usando o OR. Não é isso? Se name igual a João Pessoa, OR name, OR name, tem, né? Copiei. Igual a Campina Grande, não é isso? OR name igual a Patos, estado Paraíba. E isso aqui, ó, sai. Se não, se Recife, estado Pernambuco, e assim por diante. Você diminuiu o número de afirmativas elif. Então você já melhorou seu código aí bastante. Então se você bota aqui João Pessoa, estado PB, certo? Mas aí existe uma estratégia melhor do que essa ainda, que é o match, que vai comparar os valores, né, de acordo com uma palavra-chave, um match keyword aí, de cada um dos valores que você vai ter. O que ele encontrar,
na seção de valores, ele vai parar ali e vai fazer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como é que eu faria? Copiar esse código. Aqui é o que a gente vai fazer. Ao invés de eu fazer isso tudinho aqui, só vou aproveitar isso, na verdade. Vou fazer assim. Vou chamar o match name. Ele vai comparar o valor de name. Pagar tudo isso, tá? Com quem esse name vai dar match? É mais ou menos isso. Case. Seja com João Pessoa. Aí uma formazinha diferente aqui, ó. Uma barra reta. Or Campina Grande. Essa é a mesma ideia, tá? Ou Patos. Não assim, não pode. Seria aí uma variável. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai dar 2 pontos aqui e imprimir estado PB. Show? Certo. Case name de match com um desses 3. Bem mais elegante, né? Case o match seja com Recife. Você vai imprimir estado PB. Mas case, o que é que eu quero dizer agora? Primeiro que essa barra vertical aí, lembrar, semelhante ao OR, né? Esse keyword match aí. Para a gente checar, né? Para a gente verificar vários valores, né? No mesmo case. E se não for nenhum desses? Aí eu crio assim, ó. Case print não encontrar, sei lá, certo? Então, forma diferente de fazer. Se eu escrever aqui Recife, opa, estado PE aqui, né? Ó, código funcionando, tudo certinho, bonitinho, mas validação errada, né? Recife PE. Se eu rodar de novo, colocar Natal, não encontrado. Beleza, galera? Você agora já tem um conhecimento aí de Python, mais do que básico, para você usar essas condicionais. Resolver problemas aí, né? Questões que vai envolver essas condições, essas perguntas para você poder tomar decisão. E aí seu programa vai tomar uma decisão de acordo com a lógica que você está criando. Beleza? Então hoje a gente estudou todas essas condicionais, né? If, trabalhar com controle de fluxo, elif, else, operadores lógicos, or, and, operador módulo, né? Resto de uma divisão. Criamos ainda funções, entendemos um pouquinho do que é essa codificação Pythonic, né? Você codifica meio como se você estivesse... Você consegue, não é que você codifica assim, você consegue codificar de maneira que é como se você estivesse lendo mesmo, né? Não é comum que isso tenha essa forma de codificar em toda linguagem de programação. Veja que existem formas mais tradicionais, como os exemplos que eu dei aqui, que não está errado, você codifica do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito. Esse exemplo aqui, e esse exemplo aqui, e esse exemplo aqui. Tá? Todos realizam a mesma coisa, era isso que eu estava dizendo. E o match, né, para você que quer fazer um teste condicional aí com várias opções de vários valores, né? Eu ainda ia trazer mais assuntos aqui voltado para um pouco mais com operações matemáticas, mas a aula ia ficar muito longa e vou deixar mais para frente, tá? A gente iria utilizar o math, né? Diferente que a gente até já usou para tirar a raiz quadrada, né? Conhecer algumas funções do math, assim como a gente já conhece algumas, por exemplo, de string. Mas a gente vai trabalhar mais na frente e vai conhecer mais funções lá do math para realizar cálculos matemáticos, beleza? Então, galera, por hoje é isso aí. Chegamos no tempo limite já. Até a próxima, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!